A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus derramado em nossos corações nos faz meditar na palavra daquele que é o Filho do Deus vivo, daquele que é o verdadeiro, que é o santo, que nos ensina todas as coisas, que nos guarda nesta tão maravilhosa salvação e que nos fez entrar nos reinos ao qual somos chamados, o reino de Deus, o reino do céu, que é o único reino no qual nós experimentamos a paz, o amor e a alegria do Espírito Santo. No Evangelho de João, Jesus revela a finalidade e o objetivo da sua encarnação. Para que e por que Jesus veio? Você compreendeu por que Jesus veio e qual o seu propósito? Ele diz que no versículo 3, 14, ele diz assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba que a finalidade da vinda de Jesus e da sua morte é para que nós não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Este é o propósito do Evangelho. E este é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que tenhamos uma vida. E essa vida é chamada eterna. Quando nós percebemos, compreendemos, experimentamos a vida eterna, todas as outras coisas se tornam pequenas, são temporais e passageiras. A nossa vida terrena, a nossa passagem pela terra, se torna algo muito diferente do que é para aqueles que pensam que há somente a vida da carne, somente a vida do mundo, há somente a vida do homem. Mas, como Jesus revelou, ele se tornou filho do homem, ele se encarnou. O Filho de Deus se tornou filho do homem. Ele não diz que o Filho de Deus será levantado como a serpente, ele diz que o Filho do homem, portanto, é em sua humanidade. A humanidade precisa de ser crucificada. Este é o sentido da sua morte, o qual nós precisamos compreender. Ninguém será salvo, nem escapará da condenação e de perecer, a não ser que creia e receba esta vida que é chamada eterna. Pois a vida do corpo é uma vida perecível. A vida da carne é uma vida que termina. Nós, na realidade, é questão de tempo nós voltarmos ao pó. É questão de tempo nós voltarmos ao lugar do qual nós fomos tirados. Só há uma maneira de nós sairmos desta vida de pó, desta vida de maldição, desta vida de morte. É por meio da nossa fé em Jesus. Por isso, ele disse, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. A serpente está relacionada ao diabo, está relacionada ao pecado, está relacionado à condenação. Portanto, ele se fez pecado por nós. E como ele se fez pecado? Ele se fez pecado entrando na carne. Ele se fez pecado quando na cruz se tornou maldito por nós. E assim, ele morreu para que nós com ele recebêssemos um julgamento e pudéssemos ser justificados pela sua morte e assim termos a vida eterna pela sua ressurreição. Quando cremos, o que é de Jesus e a obra de Jesus se torna nossa. E nele nós alcançamos tão grande salvação. Por isto, ele prossegue e diz, para que todo que nele crê tenha a vida eterna.
Você creu em Jesus para apenas frequentar uma organização religiosa? O homem pode dizer a você que você tem lugar numa casa feita por mão humana, num templo feito por mão humana, mas esta não é a finalidade pela qual Jesus morreu. Jesus nasceu e morreu para que nós tenhamos a vida eterna. E tenhamos agora. Se você perceber que tem a vida eterna, você terá uma visão totalmente diferente a respeito de todas as coisas, porque você terá a visão celestial. Deus é Espírito e Deus é eterno. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, é o Espírito eterno. E esta vida é a vida que Ele nos dá. Por isso, Ele fala do amor de Deus. Deus não quer que você pereça. Você só vai perecer se você quiser. Esta não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos tenham a vida eterna. Apenas os que rejeitarem Jesus Cristo, apenas os que não crerem, apenas os que não receberem é que vão perecer. Portanto, é para que todo aquele que nele crê não pereça. É pela fé que nós recebemos a vida que Cristo nos dá na sua ressurreição. Mas lembramos, antes da ressurreição vem a morte, vem o juízo de Deus. E Jesus sofreu isto para que nós pudéssemos ser salvos. Portanto, medite nisto. Ele foi à cruz como filho do homem. Filho do homem se refere a toda a humanidade, a mim e a você. Aos que não creem também são filhos do homem. É para que filhos do homem se tornem filhos de Deus. Filhos de Deus têm a vida eterna e jamais perecerão. Este é o sentido de Jesus ser chamado nos evangelhos de filho do homem. É Jesus em sua humanidade. E como homem, ele morreu e a sua morte é diferente de toda morte, porque ele foi gerado por Deus e tomou a nossa humanidade para exatamente por meio de seu sacrifício nós morrermos com ele. Então Deus agora nos aceita e Deus nos dá a sua própria vida, que é a vida eterna. Por isso o versículo seguinte diz que Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo significa todas as pessoas. Todas as pessoas foram amadas por Deus. Na realidade, Jesus morreu por todas as pessoas, mas nem todas as pessoas querem, aceitam ou recebem a vida de Jesus, a palavra de Jesus, a salvação de Jesus. Feliz é você que creu, porque você não vai mais perecer. Você tem a vida eterna. O que precisamos fazer agora? Crescer como cristãos. Não na carne, mas no espírito. Para que, por esta vida eterna, não sejamos mais meninos, mas sejamos cristãos amadurecidos, que sabem que são filhos de Deus, que têm relacionamento com Deus, de tal maneira que podem chamá-lo de Pai. Por isso Jesus ensinou em Mateus a chamarmos o Pai dele de Pai também, porque somos em Cristo irmãos, e assim temos um Pai único, porque tendo a vida eterna, todos nós somos feitos filhos de Deus. Assim, nenhuma circunstância terrena, nenhuma circunstância humana, nenhuma circunstância natural vai nos abalar. A vida eterna é inabalável. A vida eterna é incorruptível. A vida eterna é firme como o monte de Sião. É firme como a rocha. Lembram do Salmo? O Senhor tirou os meus pés de um lamaçal de perdição e pôs os meus pés sobre a rocha. O lamaçal de perdição é a vida de filho do homem perdido. Os pés sobre a rocha é a vida de filhos de Deus. E como está escrito em Hebreus, nós recebemos um reino inabalável. Jesus foi levantado como a serpente. Então a serpente, quem é a serpente? Cada filho do homem. Cada pessoa é como uma serpente. Tem natureza maligna, tem inveja, tem ciúme,
ama a contenda, ama as coisas do mundo, ama a maneira do mundo, ama a aparência da carne, ama as coisas exteriores. Mas quando nós somos crucificados com Cristo, com todas as nossas paixões, deixamos de ser filhos do homem, passamos a ser filhos de Deus. Filhos de Deus têm a humanidade elevada pela natureza de Cristo. Então a humanidade de Cristo passa a ser sua, passa a ser minha. Então agora nós podemos amar. Então agora nós podemos não sentir inveja e nem ciúmes. Então agora não vamos fazer diferença entre ninguém. Poderemos amar o próximo como a nós mesmos. Poderemos conhecer o Pai e dizer a Ele que nós o amamos e que fazemos da sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Podemos santificar o seu nome também sendo santos e sendo puros. Isto não é religião organizada pelo homem. O homem, na sua arrogância, mente, engana, mas Deus é verdadeiro. Nos deu o seu Filho, para que ele se tornasse filho do homem, fosse levantado como uma serpente, trazendo em si mesmo a natureza maligna, para que nela o diabo fosse destruído e nós recebêssemos a vida eterna. Este é o Evangelho da verdade, esta é a palavra da verdade e esta é a realidade de um filho de Deus. Bem-aventurado e feliz é aquele que crê, porque nele se cumprirá tudo o que é dito da parte do Senhor. Amém.